citou vários autores e a gente sabe que o imaginário pode ser tratado sob várias perspectivas. Eu gostaria que o senhor falasse para a gente como é a perspectiva do imaginário segundo Gilbert Durand. Bom, de facto, está falando, como vocês dizem aqui muitas vezes no Brasil, da minha praia. Eu sou Gilbert Durand, é um dos mestres incontestáveis dos estudos do imaginário. Inaugurou esses mesmos estudos com uma obra absolutamente incontornável, que lamento que seja pouco conhecida na cultura germânica e especialmente na cultura anglo-americana, que desconhecem bastante esta obra fundadora dos estudos do imaginário, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, as estruturas antropológicas do imaginário. Qual é a perspectiva do imaginário segundo Gilbert Durand? Obviamente que isto dava um curso longuíssimo. Começo por realçar que há uma obra que pode servir de introdução traduzida no Brasil, o Gilbert Durand, o imaginário, a ensaio acerca das ciências da filosofia e da imagem. Está traduzida pela Diffel e é uma obra que eu aconselho para quem se quer iniciar nos estudos do imaginário na linha de Gilbert Durand. Mas, logo a seguir a ler esta obra, deve também ler a Imaginação Simbólica, que está traduzida pela Martins Fontes, se não me engano, e para depois se abalançar à leitura da grande obra, as estruturas antropológicas do imaginário. Para ir concretamente à sua questão, a perspectiva do imaginário, segundo Gilbert Durand, importa dizer que ela é antropológica e semântica. Embora nas estruturas antropológicas do imaginário, na parte final, Gilbert Durand não possa deixar de olhar para a filosofia. A última parte das estruturas antropológicas do imaginário intitula-se Elementos para uma Fantástica Transcendental. Elementos para uma fantástica transcendental. Se isto não é uma ligação à filosofia, pergunto o que é então uma ligação à filosofia. A este respeito, o autor escreve nas suas Structures anthropologiques de l'imaginaire, as estruturas antropológicas do imaginário, o seguinte: parece que, para estudar em concreto o simbolismo imaginário, será necessário comprometer-se resolutamente na via da antropologia, conferindo a esta palavra o seu sentido mais atual, quer dizer, conjunto das ciências que estudam a espécie Homo sapiens. Daí que o seu conceito imaginário seja indissociável da sua noção de trajeto antropológico, definida como a incessante troca que existe ao nível do imaginário entre as pulsões subjetivas e assimiladoras e as intimações objetivas emanadas do meio cósmico e social. Dito de outro modo, o trajeto antropológico representa a afirmação na qual o símbolo deve participar de forma indissolúvel para emergir numa espécie de vai e vem contínuo nas raízes inatas da representação do sapiens e, na outra ponta, nas várias interpelações do meio cósmico e social. Acrescentando a seguir, que lhe acrescenta Gilbert Durand, que o imaginário não é outra coisa que este trajeto antropológico, no qual a representação do objeto se deixa assimilar e modular pelos imperativos pulsionais do sujeito e no qual, reciprocamente, como magistralmente o mostrou Jean Piaget, as representações subjetivas se explicam pelas acomodações anteriores do sujeito ao meio objetivo. No prefácio que Gilbert Durand faz à terceira edição da obra atrás citada, As Estruturas Antropológicas do Imaginário, lê-se que ele define o imaginário de um modo mais amplo, menos preciso, evocando esta noção de trajeto antropológico, etc, etc. Mas de um modo mais amplo, mais lato, o imaginário, na terceira edição da obra, como eu estava dizendo, As Estruturas Antropológicas do Imaginário, aparece como o conjunto das imagens e das relações de imagens que constitui o capital pensado do Homo sapiens. O imaginário aparece, segundo o autor, como o grande denominador fundamental,
onde se vêm arrumar todos os procedimentos do pensamento humano. O imaginário é esta interseção antropológica que permite iluminar uma dada démarche de uma ciência humana por uma outra démarche e assim sucessivamente. Estamos aqui naquele tema muito querido a todos nós, da interdisciplinaridade, que nós falamos numa das letivas da tarde, da disciplina, com o Dr. Armando Malheiro, em que eu referi precisamente na linha do Gilberto Durão, que o imaginário é um lugar entre saberes. Portanto, precisamente há uma vocação interdisciplinar do imaginário. O imaginário, portanto, de um modo mais simples, podemos dizer que a noção de imaginário do Randiana compreende a imagem mental, ou seja, a imagem perceptiva das lembranças, das ilusões, dos fantasmas, etc. Por um lado, a imagem mental, mas também, por outro lado, o icónico, que tem a ver com o figurativo pintado, tem a ver com o desenhado, tem a ver com o esculpido e com o fotografado. As inovações ligadas à civilização de imagem que surgiram especialmente a partir da segunda metade do século XX até aos nossos dias permitem recensear e estudar os processos de produção, de transmissão e de reação das imagens, por mais variadas que elas fossem. Ao conjunto heterogéneo de imagens, uma espécie de museu de imaginário, para usar o célebre título da obra de André Malraux, Gilbert Durand denominou de imaginário. Este pode ser, então, perguntam vocês, então como é que este pode ser concebido? Mais uma vez estou repetindo, porque como um refrão, porque uma das técnicas didáticas que eu uso nas minhas aulas é a redundância, repetir até à exaustão os conceitos principais. Nunca é de menos repetir o que é principal. Também define o imaginário de Gilbert Durand como o museu, como eu estava dizendo, de todas as imagens passadas, possíveis, produzidas e a serem produzidas. Também define o imaginário na obra que tem o mesmo nome, ou seja, na obra que eu mostrei há bocadinho, o imaginário como uma representação incontornável. A faculdade da simbolização, isto é importante, de onde todos os medos, todas as esperanças e seus frutos culturais jorram continuamente desde 1,5 milhão de anos que o Homo erectus ficou em pé na face da Terra. Vejam, dá-nos uma ideia diacrónica dos milhões, do 1,5 milhão de anos que o Homo erectus ficou em pé na face da Terra, que as questões das imagens e da faculdade da simbolização se coloca. Diz num artigo também, Gilbert Durand, num artigo que foi publicado no livro Campos do Imaginário, traduzido pelo Instituto Piaget em Portugal no ano de 1998, falou nesse mesmo artigo, que eu já referi há bocado, o imaginário como lugar de entre saberes, como museu, reserva de museu do conjunto de todas as imagens passadas e possíveis produzidas pelo Homo sapiens sapiens, o que implica, claro está, um pluralismo das imagens e uma estrutura sistémica do conjunto dessas imagens infinitamente dísparas, isto é, infinitamente heterogéneas, se não mesmo divergentes. Finalmente, para continuarmos a nossa entrevista, é sempre prudente não esquecer que o imaginário, e é assim que terminarei esta pergunta, na perspectiva durrandiana, é, como eu já sublinhei atrás, ainda que de uma forma muito curta, um lugar de entre-saberes. O imaginário, como já dissemos nas nossas aulas, não é uma disciplina, mas um tecido conjuntivo entre as disciplinas, o reflexo, diria Gilbert Durand, ou mesmo a reflexão, que acrescenta ao banal significante os significados. Vemos aqui a passagem da semiótica
para uma semântica. Portanto, que acrescenta ao banal significante os significados, o apelo do sentido. Fim de citação. Mais uma vez temos aqui o encontro com o sentido figurativo, a importância do sentido figurativo. E mesmo para terminar, que já também vão sendo horas de passarmos para a pergunta seguinte, salientamos que as manifestações mais típicas do imaginário, podem perguntar vocês, mas afinal diga-nos quais são as figuras mais típicas do imaginário. Posso dizer de uma forma breve que elas são as seguintes: o sonho, o onírico, o rito, o mito, o simbólico, a narrativa da imaginação, etc.